Vamos resolver uma questão do ENAD de 2009 que diz assim: com respeito ao monopólio, julgue as afirmativas como VOF, justificando sempre. Existe um incentivo para o monopolista realizar discriminação de preços? 2. Se o monopolista puder cobrar preços diferentes em dois mercados distintos, ele cobrará um preço mais baixo no mercado com demanda menos elástica. 3. O nível de produção que maximiza o lucro de um monopólio é inferior ao nível de produção que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. E 4. No caso extremo de discriminação de preços, as perdas decorrentes do peso morto do monopólio seriam eliminadas. Para a gente começar a fazer essa questão, temos que montar um gráfico para ver como seria o comportamento dos monopolistas, como que os monopolistas lucram com a sua produção. E 5 graus. Beleza. Aqui estaria a minha quantidade. Aqui estaria o meu preço. Preço. E essa é a minha curva de demanda. O monopolista é aquele que tem o monopólio de um certo produto, no mercado de um certo produto. É a empresa que é a única empresa a fabricar um tipo de produto no mercado. E esse monopolista, assim como todo empresário, ele quer maximizar o seu lucro. E ao analisar o mercado, ele vê que se ele vender o produto dele a R$ 5, ele vai conseguir vender, deixa eu aproximar aqui, ele vai conseguir vender mais ou menos 20 unidades. Se ele vender o produto dele a R$ 10, ele vai conseguir vender mais ou menos, digamos que 5 unidades. A curva da demanda não está inclinada como deveria, mas tudo bem. E se ele vender o produto dele a R$ 15, ele iria conseguir vender mais ou menos, digamos que 2 unidades do produto. E nessas circunstâncias, nós teríamos que o lucro dele vendendo a R$ 5 para 20 pessoas seria de R$ 100. Se ele vendesse a 10, ele conseguiria vender a 5 pessoas, então o lucro seria de R$ 50. E se ele vendesse a 15, ele conseguiria vender a 2 pessoas, teria um lucro de R$ 30. Como ele quer maximizar o lucro dele, ele vai produzir apenas 5 unidades. Aliás, ele vai produzir 20 unidades, vendendo a R$ 5, para obter o lucro maior, que é o lucro de 100. Mas veja que toda essa quantidade aqui que eu estou pintando de azul é o lucro a mais que ele poderia obter
se ele fizesse a discriminação de preços. O que que é a discriminação de preços? É você fazer a diferenciação de preços. No caso, as pessoas que querem comprar a R$ 5, que estão dispostas a dar R$ 5 pelo produto, eu venderia para elas a R$ 5. E as pessoas que estão dispostas a comprar o produto a R$ 10, eu venderia para elas a R$ 10. E as pessoas que estão dispostas a comprar a R$ 15, eu venderia para elas o mesmo produto a R$ 15. Então, eu estou fazendo uma diferenciação de preços. Quem está disposto a pagar mais, paga mais. E quem está disposto a pagar menos, paga menos. Na situação inicial, esse seria a quantidade que o monopolista iria conseguir obter. Se ele fizer a discriminação de preços, ao invés de lucrar só 100, ele vai lucrar todas essas quantidades. Os R$ 30 dos dois que querem comprar 15, os R$ 50 dos 5 que querem comprar 10 e os R$ 100 dos 20 que querem comprar a R$ 5. Ele teria um lucro final no valor de 180, R$ 180. Então, se ele praticar discriminação de preços, ele consegue aumentar o lucro dele, a receita dele. Vamos imaginar que o custo é homogêneo para todos os níveis de produção. Então, se ele faz a discriminação de preços, ele consegue aumentar o seu lucro, certo? Então, existe um incentivo para o monopolista realizar a discriminação de preços? Existe, porque se ele fizer a discriminação de preços, ele consegue aumentar ainda mais a sua receita e, consequentemente, o seu lucro. A B. Se o monopolista puder cobrar preços diferentes em dois mercados distintos, ele cobrará um preço mais baixo no mercado com demanda menos elástica. Aqui eu tenho que fazer outro gráfico também, para a gente relembrar a questão das elasticidades. Então, eu tenho aqui neste gráfico a demanda e eu tenho aqui neste gráfico o preço de um produto. Se o meu preço influencia muito a minha demanda, ou seja, se a demanda é muito elástica, no caso, é muito sensível ao meu preço, eu vou ter uma curva mais horizontal. Então, se eu tenho uma curva totalmente horizontal, essa curva é totalmente elástica. Vou colocar aqui. E se eu tenho uma curva totalmente vertical, assim, fazer a diferenciação de cores também, né? Azul, verde, verde também. Se eu tenho uma curva totalmente vertical, quer dizer que a minha demanda ela é pouco sensível ao meu preço. Então eu posso mudar o preço aqui de qualquer forma, mas a minha demanda vai continuar a mesma, vai continuar sem se mover. Então eu tenho uma demanda menos sensível ao meu preço quando a minha demanda é totalmente inelástica. Quando a minha demanda é totalmente inelástica, eu vou ter a minha reta mais vertical.
a minha curva mais vertical, vertical, totalmente inelástica. Deixa eu colocar de azul também. Dito isso, vamos fazer a análise novamente da questão, do que a questão nos diz. Aqui está dizendo que se o monopolista puder cobrar preços diferentes em dois mercados distintos, ele vai cobrar um preço mais baixo, um menor preço, no mercado com demanda menos elástica. Se eu tenho um mercado com demanda menos elástica, eu tenho um mercado mais inelástico, com demanda mais inelástica. E se esse mercado tem demanda mais inelástica, quer dizer que o preço influencia pouco ou não influencia nada na minha demanda. Se o preço influencia pouco na minha demanda, se a minha demanda é pouco sensível ao meu preço, eu tenho que cobrar um preço mais alto, porque não vai fazer diferença na minha demanda e eu vou poder lucrar mais. Então a 2 é falsa. Se eu tenho dois mercados distintos, eu vou cobrar um preço mais alto no mercado com a demanda menos elástica ou mais inelástica. E a terceira, o nível de produção que maximiza o lucro de um monopólio é inferior ao nível de produção que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Vamos lá. O monopolista ele maximiza o seu lucro quando a quantidade de sua produção se iguala à sua receita marginal. Quando a quantidade de sua produção iguala a sua receita marginal ao seu lucro marginal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o monopolista maximiza o seu lucro quando, quando a sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. Mas essa quantidade que maximiza, ele maximiza o lucro dado a sua quantidade de produção, essa quantidade que maximiza, que iguala a receita marginal ao custo marginal, é inferior à quantidade que maximiza o seu lucro total. Por isso, a discriminação de preços é bom para o monopolista. E daí também surge o peso morto. O que que isso está querendo dizer? A quantidade de produção que maximiza o meu lucro é 20. Quando eu faço 20 unidades, eu consigo vender a 5. Vendendo a 5, aliás, eu consigo um lucro de R$ 100. Mas eu tenho esse excedente aqui, esse peso morto, que eu poderia ganhar também se eu fizesse a discriminação de preços, conforme a gente viu na primeira sentença. Então, o meu lucro total, que é esse 180, é menor do que esse meu lucro quando eu maximizo a quantidade. Então, é verdadeiro. O nível de produção que maximiza o lucro de um monopólio, o Qzinho, que maximiza o lucro, é inferior ao nível de produção que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor, ou seja, a soma desses excedentes aqui é maior do que a quantidade maximizada de um monopólio. E a 4 diz assim: no caso extremo de discriminação de preços, as percas decorrentes do peso morto do monopólio serão eliminadas. E essa é verdadeira também. Porque, no caso extremo de discriminação de preços, aliás, quer dizer que eu vou vender o maior preço para quem quiser
o produto a maior preço para quem quiser pagar mais. É como a gente viu na primeira. Eu vou vender a R$ 5 para os 20 que querem comprar 5, vou vender a R$ 10 para os 5 que querem comprar 10 e vou vender a R$ 15 para os dois que querem comprar a 15. Se eu faço essa discriminação extrema de preços, eu vou conseguir eliminar a perca de peso morto do monopólio. Ou seja, essa quantidade aqui, que era o peso morto, aquilo que eu podia ganhar, mas eu não estou ganhando, eu consigo eliminar ela, porque eu vou conseguir vender a preços diferentes para as pessoas que querem comprar a preços diferentes e maximizar mais ainda, aumentar mais ainda o meu lucro com a minha produção.